Ok, vamos para a quinta lição deste mini curso para diretores. E o título desta lição é A Luta das Mentalidades. Luta das Mentalidades. Bem, nós já vimos neste curso que a maior riqueza que um diretor tem são as pessoas. Não é? Agora, o problema é que as pessoas têm maneiras diferentes de pensar e de agir na vida. Já o povo diz, não é? É um ditado popular, cada cabeça, sua sentença. Então, lidar com pessoas nem sempre é muito fácil. Na verdade, é um assunto que nem toda a gente consegue fazer. Por isso também é que nem toda a gente pode ser um diretor. Um diretor realmente tem que ter a capacidade, a habilidade de lidar com pessoas. É um verdadeiro relações públicas. E para isso nós precisamos de entender a mente das pessoas, a maneira delas ser e como é que nós podemos influenciá-las para elas deixarem de pensar errado, deixarem de ter atitudes erradas e começarem a pensar de uma maneira certa, principalmente da maneira que é importante que elas pensem para o projeto que estão envolvidas ou para o departamento que elas estão envolvidas. Quando nós estamos à frente de um projeto, de um departamento, nós temos um alvo para cumprir, temos um objetivo a desempenhar e esse objetivo só vai ser conseguido, atingido, se a equipe toda estiver preparada mentalmente, não é? Ter uma mentalidade ganhadora, uma mentalidade positiva, uma atitude de que realmente vão conseguir atingir os objetivos pelo qual se propõem a trabalhar. Agora, se não houver uma mudança de mentalidade, se não houver uma motivação e se não se criar um espírito, digamos assim, à volta da equipe de que realmente se vai conseguir vencer, se vai conseguir atingir os alvos, a maneira errada das pessoas pensar pode causar muitos problemas num projeto, numa equipe ou num departamento. Então, é fundamental que um diretor, não é, saiba motivar pessoas, saiba corrigi-las, saiba levar as pessoas num caminho em que as atitudes delas e a maneira de pensar delas possam mudar e possam estar uníssonas, não é? Possam estar unidas num só propósito, num só pensamento, num só crer, num só acreditar, porque isso é muito importante. Agora, algumas coisas nós precisamos realmente fazer para que possamos ter uma maneira de pôr todas as pessoas a pensar num só propósito, num só objetivo para que o departamento corra bem, para que o projeto funcione. E para isso nós temos que remover alguns erros, algumas atitudes erradas, algumas maneiras de pensar erradas na mente das pessoas. Por exemplo, uma maneira errada de muitas pessoas pensar é aquela atitude assim: deixa andar que alguém há de fazer. Deixa andar que alguém há de fazer. Bem, a pior coisa que pode acontecer a uma equipa, a um projeto, é as pessoas todas ou quase todas pensarem assim: deixa andar. Isto alguém há de fazer. E não se falam entre eles, não se comunicam e todos ficam a pensar: alguém vai fazer isto. Só que esse alguém não sabe que é suposto fazer. E o diretor julga que alguém está a fazer, só que esse alguém pensa que alguém é que vai fazer. Conclusão: ninguém faz. Então esta mentalidade que infelizmente existe em muitas equipes, não é? E existe em muitas empresas e departamentos, é das coisas piores que pode acontecer. Então cabe ao diretor a ensinar às pessoas que não existe, não é, o deixa andar. Não. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade e cada um tem que executar a responsabilidade que foi assumida. As tarefas
têm que ser feitas por ele mesmo, por essa pessoa mesmo. E essa pessoa não pode pensar que alguém há de fazer isso. Não, é ele mesmo que tem que fazer. Então, quando um diretor tem um organigrama e define bem as tarefas de cada um e as responsabilidades de cada um, não é? O diretor agora tem que exigir a essa pessoa que ela execute a tarefa, que ela execute as responsabilidades pela qual ela assumiu. Isso é muito importante. E não pode permitir que alguém pense alguém há de fazer. Não. Quem vai fazer é essa mesma pessoa. Agora não podemos é pôr as pessoas a fazer tudo a mesma coisa. Não, cada um vai fazer a sua tarefa para a qual foi determinada. Mas esse espírito de que alguém há de fazer, isso é muito mau numa equipe. Você tem que retirar isso da mente das pessoas. Outro erro é também a chamada a lei do menor esforço. Há pessoas que pensam assim: bem, hoje há uma reunião, não me apetece ir à reunião, o meu colega vai e olha, ele que vai, depois ele diz-me o que é que aconteceu. Não. O problema é que o colega também pensa assim. Então, a conclusão, ninguém aparece. E é a lei do menor esforço. Quanto menos se fizer, melhor. Às vezes a gente vai ver uma coisa simples, vê um lixo no chão e a gente pensa assim: aquilo não é comigo, não é do meu departamento, há alguém que o apanhe. É a lei do menor esforço. Esse está ligado àquilo que eu falei há pouco, não é? Deixa andar que alguém há de fazer. Não, nós não podemos ser assim, não podemos permitir que as pessoas que trabalham connosco sejam assim. Portanto, toda a gente é uma equipe, somos uma equipe, toda a gente tem que saber o que é que tem que fazer. E quando a gente vê alguma coisa que está por fazer, em vez de pensarmos que alguém há de fazer, somos nós mesmos que vamos fazer. Fazemos, resolvemos e acabou. Porque senão, passam-se semana e aquilo está na mesma. Então, é preciso nós termos uma atitude de não ficarmos apáticos, mas pelo contrário, de agirmos. Depois também há outros erros, como por exemplo, o que eu chamo do espírito da cuscovilhice, ou o espírito de inveja. Muitas vezes nos grupos de trabalho, nos equipes, nos departamentos, existe muita inveja e cuscovilhice. Há pessoas que querem sempre saber o que é que se passa na vida dos outros, querem se intrometer no trabalho dos outros, e é engraçado que as pessoas por vezes são capazes de estar sempre a falar mal do trabalho dos outros, a meter-se no trabalho dos outros, e o trabalho dela é que realmente está mal e ela sempre pensa que está bem, e isso é que está errado. Então nós temos que realmente parar com isso nas equipes, nos nossos departamentos, e não permitir que as pessoas se metam nos assuntos que não lhes diz respeito. E há essa tendência, não é? E depois há aquela guerra de poder, aquela inveja que às vezes as pessoas têm uns dos outros. Então cabe ao diretor saber lidar com isso tudo. E há maneiras de lidar com isso. Depois, noutros cursos, eu irei ensinar sobre isso. Mas realmente são erros que têm que ser resolvidos. Portanto, já sabe, se você é um diretor, prepare-se, porque existem guerras, lutas de mentalidades que nós temos que aprender a lidar com elas, para que as pessoas possam estar todas motivadas e unidas num só propósito, num só alvo, para tirarmos o máximo de rendimento e de resultados possíveis do nosso departamento, da nossa empresa ou do nosso projeto. Um abraço para vocês.